Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu sou Dimas, professor de matemática, e preparei para você, aluno aí que está se preparando para o concurso público, para o vestibular, para o Enem, uma videoaula muito bacana, vale muito a pena você assistir. Nela eu trago a correção da questão número 18, a primeira aí do vestibular de inverno 2022 da PUC do Paraná, Paraná minha terra natal, nasci em Umuarama. O tema dessa videoaula é trigonometria na circunferência. E esse tema é muito legal. É muito legal. A proposta é a seguinte: se a função f de r em r é definida por f de x igual a 3 cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x menos 2, então é correto afirmar que para todo x real, qual é a condição? A, B, C, D ou E? Então, a princípio, o aluno olha essa questão e acha que é difícil, mas eu vou mostrar para você detalhadamente que não é. Basta que você saiba com precisão o que significa seno e cosseno. Por gostar demais de matemática e de música, até porque a música é pura matemática, todo músico sabe que a música é pura matemática. Então eu fiz até um clipe com meus alunos, que também são músicos. Eu trabalho aos finais de semana com a Corporação Musical Manuel Alecrim, e tem vários músicos que a gente fez um clipe sobre trigonometria no círculo e no triângulo retângulo. Então, para que você tenha uma ideia do que seja seno e cosseno, vou deixar rolar para você um pedacinho, ok? Se quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra, trigonometria prática. Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. E o cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. Como você viu na música, o seno é o movimento vertical para cima e para baixo, o deslocamento para cima e para baixo. O cosseno é o deslocamento direita e esquerda. Então, vamos trabalhar aqui nessa equação pensando nisso. Para falarmos de deslocamento de seno e cosseno, a gente precisa partir de um gráfico para ficar claro. O gráfico ele tem dois eixos, que é o eixo X, deslocamento horizontal, direita e esquerda, e o eixo Y, que é o deslocamento para cima e para baixo. Mas a gente vai ter que falar de círculo, trigonometria no círculo. Então vamos aqui desenhar o círculo trigonométrico. Vamos começar isso aqui do zero, vamos começar do zero, literalmente falando, começando do zero. F de zero. Essa equação, quando x assume o valor zero, ou seja, quando está aqui no início, é 3 vezes cosseno ao quadrado de zero. Olha onde está o zero aqui. Quanto que é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1, que como eu disse, cosseno é o deslocamento para a direita ou para a esquerda. Quando há um deslocamento de um raio para a direita, a gente diz que o cosseno é 1, 1 ao quadrado. Lembre-se disso. Esse 1 refere-se a um raio para a direita, mais seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de zero. O seno é o deslocamento para cima e para baixo, mas nessa direção não houve deslocamento nem para baixo nem para cima, tá? Na direção do zero. Então aqui vai ser 0 ao quadrado, menos 2 que está aqui. Fazendo as continhas aí, olha, 1 ao quadrado é 1 mesmo, então 3 vezes 1, 0 ao quadrado é 0 mesmo. Menos 2. Veja, 3 vezes 1, 3. O zero não influi nem contribui. 3 menos 2 deu 1. Então, vou lá no meu gráfico e marco na altura 1. 1. O resultado foi 1 da equação. Eu coloco aqui na altura 1 pontinho. E vou trabalhando aqui nesse círculo trigonométrico.
A gente pode pegar aqui π sobre 3, π sobre 4, mas não precisa. O ideal, nesse caso aqui, é você ir trabalhando aqui nos quadrantes. Nesse caso aqui, né? 0 eu já trabalhei, o próximo aqui, ó, vou rodando no sentido anti-horário. Anti-horário é o contrário do que roda os ponteirinhos do relógio, mas mesmo seu reloginho, veja como que rodam os ponteiros dele. Aqui roda ao contrário, sentido anti-horário. Assim, no sentido anti-horário é positivo, porque está subindo, no sentido horário seria negativo. Vai ter momento que a gente vai usar isso. Agora, quanto que é, nesse caso aqui, o f de π sobre 2? Porque π é um semicírculo, meio círculo. Dividiu esse meio círculo ao meio, π sobre 2. Então vamos lá no lugar de x, tirá-lo e colocar π sobre 2. 3 vezes cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, veja que com relação ao x ele está no centro, não houve deslocamento, é 0, 0 ao quadrado. Mas seno ao quadrado aqui, o seno já deslocou um raio para cima, lembre-se do raio da bicicleta. Deslocou um raio para cima, um raio positivo, então positivo aqui, ó. Seno é deslocamento para cima e para baixo. Menos 2. Aqui 3 vezes 0 ao quadrado é 0 mesmo, né? 1 ao quadrado é 1 mesmo. Veja bem, 3 vezes 0 é nada, ficou 1 menos 2 que dá menos 1. Então vou lá no meu gráfico e coloco o π sobre 2, que está por aqui assim, ó, π sobre 2, e ele vai descer, como o resultado foi menos 1, até a altura menos 1 do eixo y. O próximo, se eu for rodando no sentido anti-horário, o próximo é aqui, ó, π. π é meia volta. Então vou aqui fazer f de π é igual a 3 cosseno ao quadrado de π. Cosseno, variação no eixo x, variou um raio para a esquerda, um raio negativo. Então 3 vezes menos 1 ao quadrado. Já o seno, que é o deslocamento para cima e para baixo, nesse ponto aqui é 0. Está no meio, não deslocou nem para cima nem para baixo. Então mais 0 ao quadrado menos 2, que é esse camarada aqui. 3 vezes menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 0 ao quadrado é 0 mesmo. Então, fazendo 3 vezes 1, 3, menos 2, 1, porque esse 0 não influi nem contribui. Então, vou lá no meu gráfico, coloco o π e ele vai subir até a altura 1. O próximo, girando no sentido anti-horário, é aqui, ó, 3π sobre 2. Por que eu coloco 3π sobre 2? Um quadrante desse é π sobre 2, 2 quadrantes, 2π sobre 2, que a gente simplifica, fica π, 3 quadrantes, 3π sobre 2. E quanto que é o cosseno de 3π sobre 2? Como eu disse, cosseno é deslocamento para a direita ou para a esquerda. E nesse ponto não houve deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. 0. Já o seno é menos 1. Porque seno é o deslocamento para cima e para baixo. Houve deslocamento de um raio para baixo. 0 ao quadrado é 0, então 3 vezes 0. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 3 vezes 0 é nada. 1 menos 2 é menos 1. Então vou lá, coloco 3π sobre 2 no meu gráfico e desço até a altura menos 1. Para fechar o círculo aqui, ó, chegou no mesmo lugar de onde começou, no 0. Só que aqui é 2π, porque ó, uma volta inteira é 2π. Então a função de 2π, f de 2π, é igual a 3 vezes cosseno de 2π ao quadrado. Cosseno, quanto que é o cosseno aqui? O deslocamento para a direita é 1. Então, cosseno aqui é 1 ao quadrado. E quanto que é o seno, deslocamento para cima e para baixo? 0. Não houve deslocamento aqui com relação a esse ponto, está no meio certinho, no 0. Então, 0 ao quadrado. Aqui, 1 ao quadrado é o mesmo, 3 vezes 1, mais 0, menos 2. 3 vezes 1, 3 menos 2 dá 1. Então, vou lá, coloco 2π no meu gráfico e ele vai subir até a altura 1. E veja que bacana agora a curvinha que a gente vai fazer. Vai vir, passar nesse ponto, passar nesse, passar nesse, passar nesse e terminar aqui, ó. Agora, eu tenho que saber qual dessas alternativas vai me trazer uma curva semelhante a essa. Então, vou apagar isso aqui, ó, e começar pela letra A. F de x, que é igual a π sobre 2 menos 2x. Então, vou começar, como eu iniciei nessa aqui, trabalhando com 0. F de 0 é como se eu viesse aqui, ó, tirasse o x e colocasse o 0. Tá entendendo? F de 0 é você ir no lugar do x, tirá-lo e colocar o 0. Então vai ficar seno de quanto? 2 vezes 0 é nada, sobrou π sobre 2. Quanto que é o seno de π sobre 2? É 1, porque seno é o deslocamento para cima e para baixo. O seno é 1, então tá pronto aqui. Veja que tá coincidindo. Agora eu vou procurar f de π sobre 2, que é o próximo aqui, ó. Vê o que acontece. Então vai ser seno de, tiro tudo que tem aqui, troco o x por π sobre 2. Então 2 vezes π, e aqui tem 2, posso cortar, né? Vai ficar um π inteiro,
negativo e meio π positivo. Um π inteiro negativo, meio π positivo, sobra meio π negativo. Pensa assim, você deve um inteiro, paga metade, que é positivo, ainda fica devendo metade. Agora, quanto que é o seno de menos π sobre 2? Menos π sobre 2, ele vem no sentido horário. Descendo é negativo. E quanto que é esse seno aqui? É menos 1, porque está do lado de baixo. Então vai ser menos 1. Veja que coincidiu lá, menos 1. Agora eu vou pegar f de π. Vou trocar o x por π. Então vai ficar π sobre 2 menos 2 vezes π, que era 2 vezes x. Se eu pegar aqui e encontrar o menor múltiplo comum, ó, 2 dividido por 2 é 1 vezes π, é π mesmo. 2 dividido por 1, fantasminha que está aqui, é 2 vezes 2, está lá em cima, é 4. Então, π menos 4π, menos 3π sobre 2. Porque 1 menos 4 é menos 3. E menos 3π sobre 2, você sai pela negativa aqui, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, cada quadrante é π sobre 2, 3π sobre 2 estaria aqui, porque negativo a gente começa descendo, coloquei até de vermelho. E quanto que é o seno desse ponto? É 1, que é deslocamento de um raio para cima. Então veja que coincide. Agora aqui segue para 3π sobre 2, então f de 3π sobre 2 vai ser π sobre 2 menos 2 que multiplica 3π sobre 2. Veja o seguinte, aqui eu tenho menos 5π sobre 2, porque se eu pegar aqui 2 vezes 3π, 6π. 6π você tira 1, fica 5π sobre 2. Então, quanto que é o seno de menos 5π sobre 2? A gente sai por baixo, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. Aqui é menos 1, porque em relação ao seno está lá embaixo, deslocamento de um raio para baixo. Um raio negativo. Olha aqui, ó. Agora vamos ao último aí. Fechando a circunferência aqui no 2π, f de 2π é igual ao seno de π sobre 2 menos 2 que multiplica 2π. Aqui eu vou ter 7π sobre 2. Por que 7π sobre 2, professor? Encontrando o menor múltiplo comum, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador. Olha, 2 dividido por 1, fantasminha que está aqui, dá 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8π negativo sobre 2. Você abate esse 1 aqui, 7π negativo sobre 2. E quanto que é o seno disso aí? Pense o seguinte, se eu saio para baixo, porque negativo é para baixo, eu saio aqui, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2, 6π sobre 2, 7π sobre 2. O seno aqui é 1. Coincidiu. Aqui eu dei uma volta completa, que seria 4π sobre 2, que dá 2π, uma volta completa de 2π, eu nem desenhei ela aqui, só desenhei as 3 que passa de uma volta. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2, 6π sobre 2, 7π sobre 2. Negativo, né? Então veja que coincidiu a curva todinha, então não precisa nem olhar os outros. A alternativa correta é a letra A. Espero que você tenha gostado, vou deixar rolando aí no final uma musiquinha que eu fiz com a minha turma, beleza? Espero que você goste, espero que você se inscreva aí no canal. Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra, trigonometria praticar. Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. E o cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita, e a tangente como vai ficar? Vem que eu vou lhe mostrar. Basta você dividir o seno pelo cosseno e olhar os sinais. Menos por menos mais.
e não tem segredo, não. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender.